Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para dar sequência a esses nossos vídeos sobre estatísticas descritivas. Nós estamos agora falando sobre estatísticas de dispersão e mais especificamente vamos mostrar como calcular essas estatísticas de dispersão. A essa altura vocês já devem ter visto os vídeos sobre as estatísticas de localização, tanto a parte de conceitos sobre esse tipo de estatística, também a parte de cálculos. E também já fizemos um pequeno vídeo falando, introduzindo um pouco os conceitos das estatísticas de dispersão, que são essas que a gente agora vai falar sobre como calculá-las. Em seguida, para não ficar um vídeo muito longo, a gente vai fazer alguns exemplos, né, algumas outras sequências de vídeo com pequenos exemplos, inclusive mostrando como calcular, como calcular essas estatísticas usando planilha eletrônica, ok? Esse pedaço aqui do curso tem a tendência a ser um pouquinho mais longo, né, essa parte de estatísticas de localização. Então, para não ficar também muito carregado, a gente vai dividir em 3 pequenas sequências de vídeo. Na primeira eu vou falar sobre a amplitude, na segunda sobre a variância e o desvio padrão, e na terceira parte dessa sequência a gente fala sobre o coeficiente de variação, e aí vamos dando alguns exemplos durante, ok? Então vamos lá. Vamos diretamente aqui para a nossa apresentação. Só lembrando, antes de começar propriamente dito, que nós estamos estudando estatísticas a partir de dados, né? Estatísticas são características numéricas que a gente obtém a partir de dados coletados, né? Esses dados podem ser representativos de uma população toda, né? Então, um conjunto de dados que representam uma população completa, a gente chama isso de um censo, ou eles podem ser provenientes de uma coleta de dados aleatória, a partir de um processo de amostragem, ok? Esse segundo processo é geralmente o que a gente usa em estatística, né? Apesar de que o processo censitário também é bastante utilizado, e só para vocês saberem que esse tipo de cálculo estatístico tanto pode ser usado para populações como para amostras. No nosso caso aqui, quando a gente faz o processo amostral, nós consideramos sempre que esse processo foi realizado de uma forma probabilística, ou seja, aleatória. Então os dados são representativos de toda a população. Esses números x1, x2, x3, eles representam os valores que a gente obteve dos dados, né? E n é o número de amostras, é o tamanho da nossa amostra, ok? E a gente vai dizer que as amostras estão ordenadas em hall, elas formam um hall quando elas estão em ordem crescente. Primeiramente, para falar de medidas de dispersão, a gente tem que lembrar que a gente está falando sobre precisão, certo? Dispersão, espalhamento tem a ver com precisão. Vocês vão lembrar daquele exemplo que eu dei sobre os atiradores de bolinhas, né? Ou sobre os dardos, né? Nos alvos, e a gente comparava a precisão do atirador ou dos dardos, né? Com o espalhamento, com o quanto aquela nuvem de pontos estava espalhada ou dispersa em torno de um ponto central. A localização pode até globalmente ser boa, significa que o valor médio é bom, enfim, a medida de localização está ok, a exatidão. Mas a dispersão não está boa porque o espalhamento está grande. Então, quando a gente olha para um conjunto de dados como esse aqui, a gente tenta estabelecer uma medida que diga o quanto que esses dados estão próximos uns dos outros ou muito espalhados, muito dispersos, tá? Então a gente vai olhar, por exemplo, para essa setinha aqui, né? Para esse espalhamento completo aqui. É ela que diz quando ela é grande ou quando ela é pequena, ela que diz se a variabilidade está alta ou baixa. Essa setinha especificamente, ela é o que a gente chama de amplitude. Ela é a distância entre o menor e o maior valor observados, ok? Então, com base nisso, a gente já consegue ter uma noção se há um grande ou um pequeno espalhamento na nossa amostra. E para calcular a amplitude, basta exatamente fazer essa diferença, né, entre o x máximo e o x mínimo, né, x sendo os dados coletados, né, então o maior valor e o menor valor coletados, tá, e vai dar essa distância aqui. Claro que se eu organizar esses dados num hall, se eu estiver numerando eles do 1 até o n de forma crescente, eu tenho apenas xn menos x1 e eu tenho, fazendo xn menos x1, eu tenho a minha amplitude, ok? Então,
é uma forma também de achar amplitude quando os dados estão em RAW. Mas o cuidado que a gente tem que ter aqui é exatamente no fato de que essa estatística ela é calculada com base em apenas duas amostras, a menor e a maior. E é muito comum, ou pelo menos acontece, né, de a gente ter dados que são discrepantes, de vez em um dado fora do comum. Tem ali uma amostra muito alta ou muito baixa, que faz com que a amplitude daquele meu conjunto de amostras seja elevada de uma forma fora do comum, tá? Então é preciso ter cuidado com isso, porque aqui a gente não está levando em consideração todos os pontos. Em outras palavras, eu posso ter um conjunto de dados que se concentra bastante, né? Como um atirador que sempre acerta no mesmo canto, porque ele é muito preciso, mas por acaso, num dado momento, ele deu um tiro mais longe, ele deu ali um ponto que caiu mais distante, e aí eu vou ter a sensação de que a precisão daquele conjunto de dados é baixa, porque a amplitude ficou grande, mas ela ficou grande por causa de um ponto. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter quando trata de amplitude, tá certo? Aqui nesse exemplo a gente vê bem isso, né? Esse exemplo eu já trouxe ele antes. Ele é um conjunto de lâmpadas, que cada pontinho desse representa uma lâmpada que foi ensaiada em laboratório, que foi testada, e a gente anota aqui o tempo de vida, a duração que ela, o número de horas que ela levou até desligar, até queimar, né? Então, no primeiro caso, a primeira lâmpada, a lâmpada que durou menos, durou 7.720 horas, a que durou mais, durou 8.340, e eu tenho uma amplitude de 620. No conjunto de baixo, eu tenho exatamente as mesmas lâmpadas, com diferença de uma só. Essa que foi a mais alta, essa que durou 8.340, na verdade eu estou trocando ela por uma que durou 8.980. E só por causa dessa única lâmpada, a minha amplitude mais do que dobra, né? Ela passa para 1.260. Então, olhando apenas a amplitude, eu tenho a sensação de que esse conjunto de amostras de baixo, ele tem uma variabilidade muito maior, o que não é verdade, né? Ele tem apenas um ponto discrepante. Tá certo? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter quando usa a amplitude para analisar a dispersão, ok? Esse era só um conceito inicial sobre amplitude, né? Claro que ao longo dos exemplos a gente vai trazer novamente essa noção, e eu queria fazer uma interrupção aqui para a gente, na sequência, já fazer um outro vídeo falando sobre a variância e o desvio padrão. É isso aí, até já.